Graça e paz, irmãos. Imaginamos que nós estamos aqui, mas hoje o nosso Pai está recebendo da terra uma pleiade de filhos que o adoram. Eu gosto do domingo de manhã, porque eu sei que a igreja se reúne para adorar. E nós estamos todos unidos nesta adoração diante do trono do nosso Pai. Então vamos começar com o livro de Salmos, capítulo 1. Salmo, capítulo 1. Olha como abre este livro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Vamos ver isso aqui um pouquinho. Nós vemos o salmista abrir o coração para fazer uma diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que é bem-aventurado e aquele que não é, e dizer por quê. Primeiro, ele fala que um homem bem-aventurado é aquele que anda, que se detém e que se assenta na lei do Senhor. E o ímpio é aquele que anda e se detém e se assenta no caminho contrário. Então, ele diz: bem-aventurado é o homem, primeiro, que não anda no conselho dos ímpios. Quando nós pensamos conselho, pensamos agremiação, pensamos também palavras de conselho que alguém dá. Eles são bem-aventurados porque eles não seguem a opinião de ímpios. Porque como é que uma pessoa que não conhece a Deus pode me dizer o caminho dele? Nós temos um exemplo de uma pessoa que sofreu, pagou com a vida, porque seguiu o conselho de um ímpio. Vocês lembram de Aminon, filho de Davi? Aquele rapaz lá de 2 Samuel 13. Ele estava lutando muito contra uma tentação. Ele estava sendo tentado, ele estava tendo desejos pela sua própria irmã. Mas esse rapaz sabia que estava errado. Ele sabia que não devia. Por isso ele lutava. Ele lutou ao ponto de estar adoecendo. Enquanto ele está lutando, ele recebe um conselho ímpio. Entra na vida dele o primo pobre Jonadab, que era invejoso, porque ele era filho de Simeia, e Simeia era um dos irmãos de Davi, que não foi ungido rei. Por isso, os filhos de Simeia não eram príncipes. Logicamente, Jonadab tinha entrada livre na casa do tio, e tinha inveja porque seus primos eram príncipes. E ele deu um conselho para ele: qual é o problema? Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Aminon abriu o coração. Amo a Tamar, minha irmã, mas sendo ela virgem, não pode acontecer nada. Ele diz: que bobagem, lutando por bobagem. Que bobagem manter a pureza. Qual é o problema? Finge-te de doente. Quando o teu pai vier te visitar, diz a ele que tu só vais comer se for da mão de Tamar,
tua irmã. Quando ela vier te preparar comida, estupra. Pronto, resolvido o problema. Aminon não fez outra coisa. Ele andou, ele seguiu, ele se encaminhou nesse conselho. Ele fez tudo direitinho no conselho desse ímpio. E nós vamos ver mais tarde ele pagando com a própria vida, porque ele vai ser morto pelos servos de Absalão, irmão de Tamar. Então, ele seria bem-aventurado se não tivesse andado e se encaminhado, se movido no conselho de um ímpio. Quem é que está aconselhando você? Quem você está seguindo? Quem é que você está ouvindo? O que está dirigindo o seu futuro, o seu pensamento, os seus desejos, a sua vocação? Será que você está sendo dirigido pelos conselhos que saem na mídia? Cuidado com eles, porque a Bíblia está cheia de conselhos para você. Você será bem-aventurado, você será feliz se você não andar neste conselho, nesta direção de ímpios. Você também será abençoado se você não parar. Você pode andar no conselho deles, mas você pode parar para pensar: olha, também não é tão ruim assim, porque tem coisas boas. Não, eu vou para lá o meio é de ímpios, mas eu faço como eu como peixe, eu como a carne e tiro os espinhos, porque eu sei onde está o espinho, eu sei diferenciar entre uma espinha e o filé do peixe. Eu vou fazer, porque eu sou sábio suficiente para passar por esse processo. Bem-aventurado será você, se você não se detiver nesse caminho. Porque olha o que aconteceu com Ló, o sobrinho de Abraão. A Bíblia diz, lá em Gênesis 13, no versículo 12, sobre o que aconteceu com uma pessoa que dá uma paradinha no caminho dos ímpios, na roda, não é? Não se detém no caminho, ele se deteve. Aqui diz assim, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas, até chegar onde? Em Sodoma. Ele não sabia que ele estava andando, ele se deteve naquele caminho, ele não buscou mudar o caminho. O tio dele seguiu para Canaã, mas ele se deteve. Afinal de contas, a campina era linda, a campina do Jordão. Tudo o que ele olhou, ele achou muito bom, agradou os olhos, como o de Eva também. Cuidado para onde você está olhando. Ló olhou e viu tudo muito frutífero, olhou e viu. Acã também viu uma linda capa babilônica. Eva também viu um fruto desejável. Cuidado para onde você está olhando. Ele foi se detendo nesse caminho, a Bíblia diz, até chegar aonde? Em Sodoma. Qual foi o final da história? Tudo que ele construiu virou cinza, e a mulher virou sal. Virou uma estátua de sal. Por quê? Porque ele se deteve num caminho de ímpios. Mas às vezes não apenas anda
e se detém, mas se assenta. Agora ficou. Se assenta significa se sente bem, se deleita, está sossegado. Eu gosto quando fala assim, se assenta. Tem um estudo que eu faço sobre o anjo sentadão. Eu gosto daquele anjo. Eu gosto daquele personagem que a Bíblia nos dá em Mateus. Quando ele chega, ele desce, aquele anjo, ele vai lá no túmulo e ele retira a pedra, deixa de fora. A Bíblia diz que ele se assentou sobre a pedra. Jesus Cristo não precisou tirar a pedra da boca do túmulo para sair de lá. Mas o anjo abriu para que as mulheres vissem que o túmulo estava vazio. Porque mulher tem que ver. Mulher é diferente. Elas tiveram que ver. Aí o anjo ficou lá sentadão. Sentadão. Quando as mulheres vieram, ele disse para elas, eu sei a quem que vocês buscam. A Jesus de Nazaré. O anjo olhou para elas, deve ter pensado, mulheres, vocês são mulheres. Cadê que os homens vieram? Quantas vezes o Senhor Jesus disse, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Vocês ficaram caladinhas, né? Ele não disse que ia ressuscitar? E vocês vieram buscar? O quê? Mas o anjo falou nada disso. Respeitou o fato de elas serem mulheres. E mulher tem que botar o narizinho. Aí ele disse, ele ressuscitou como havia dito, vinde, vede. Quer dizer, venham ver, porque se vocês não virem, então vocês... Pois elas foram. O anjo já tinha dito, mas elas foram assim mesmo, botaram a cabecinha. Ih, é mesmo. As duas. Mulheres. Glória a Deus. Que Deus fez a mulher tão diferente do homem. Que maravilha. Olhe bem, o anjo senta, quer dizer, tem mais nada para fazer aqui. Quando um homem se assenta na roda dos escarnecedores, significa, não tem nada melhor, eu vou ficar aqui, é aqui que eu vou ser feliz, não sabendo que é lá que ele vai se acabar. Nós temos um exemplo também muito triste na Bíblia, de Salomão. Quando nós pensamos em Salomão, lá em 2 de Reis, no capítulo 11, nós vemos um resultado tão triste para quem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que escarnecem do Deus verdadeiro. E uma forma de escarnecer do Deus verdadeiro é criar para ele substitutos, fazer ídolos para substituírem a Deus, é escarnecer da sua santidade, do fato dele ser espírito, dele ser santo. A Bíblia diz em 2 Samuel, no versículo 4, 1 de Reis, eu já estou lá em Samuel de novo. Em 1 de Reis, no capítulo 11, no versículo 4, no versículo 3, tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Assentou-se na roda dos escarnecedores. Preste atenção. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foram os de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom,
a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Resultado de uma vida onde a pessoa se assenta na roda dos escarnecedores. Você se assenta, você vive, você se sente bem, você se deleita na roda deles, achando que é diferente. Não, seguramente você é pior. Quantas vezes nós confiamos tanto na nossa segurança? Não, mas eu posso ir, não vou beber. Não, mas eu posso dar uma provadinha. Qual é o mal? Olha, tudo começa no primeiro passo. Cuidado com a tentação. Abra os seus olhos, não contra os outros, mas contra você. A Bíblia diz muito claro: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e profundamente corrupto, incurável. Meus irmãos, vamos olhar o que a Bíblia diz. O nosso coração não presta para nada. É a Bíblia que diz, viu? Deus diz assim: eu te darei coração novo, porei dentro em vós coração novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Deus vai tirar por quê? Deus vai tirar porque não presta. O nosso coração não dá para ser consertado, curado, emendado. Não presta de todo, meus irmãos. Morreu, morto, não serve para nada. Então cuidado com o seu coração. Abra o olho. Em vez de estar preocupado com o outro, preocupe-se com você. Porque é daqui do coração do homem que procede todo mau desígnio. Como nós achamos que somos outros. Quando você tiver, eu posso ir lá, porque eu sei o que eu faço. Sou maduro o suficiente para saber escolher o que é certo. Abra os olhos. Abra os olhos. Porque você já começou a botar o pé fora do que devia. Não se coloque em situação de risco. Quem ama o perigo, nele perece. Abra os olhos. A Bíblia diz que em vez disso você tem que ter prazer, deleito, alegria na lei do Senhor. E na sua lei você medita de dia e de noite. Quanto tempo você passa meditando na lei de Deus? Ontem à noite, quando eu fui dormir, a Ângela sempre me pergunta: como vai ser amanhã? Eu disse: o segundo culto, eu sei o que eu tenho que pregar. Já está falado aqui e a pregação está pronta. E o primeiro eu disse: não sei. Eu ainda não sei. Mas eu vou saber de madrugada. Eu já tenho o hábito que é de madrugada que Deus me diz o que eu tenho que dizer para a igreja. Porque primeiro Ele ministra para mim. Porque todo o conselho que eu estou dando para vocês, eu preciso, viu? Não tem essa não. Quem está em cima é igualzinho. O coração não presta para nada. É igual, é tudo pecador. O único mestre
é Jesus. Todos nós somos discípulos. E todos nós aprendemos. E quando foi de madrugada, eu acordei. Eu sempre acordo de madrugada para meditar e veio. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu disse, Salmo 1, sabia o endereço. Aí quando eu vinha falando isso no carro, aí o nosso irmão disse, o pastor deu a abertura do congresso com esse salmo. Eu disse, roubou minha pregação. Você está vendo Deus abrindo e fechando no Salmo 1? Eu disse, epa, o negócio aqui é mais sério. Se Deus falou primeiro com o pastor, tá certinho. Quando Deus manda para o rebanho, Ele manda pelo pastor. E quem vier tem que ir na mesma linha. Meditar. Eu quero lhe perguntar nesta manhã o quanto você tem meditado. Você precisa aprender a entrar na palavra de Deus. Entrar na palavra de Deus. Tem prazer na lei do Senhor, porque aí vem as consequências disso. Ele diz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual a consequência de você meditar na lei, na palavra de Deus, de dia e de noite? Você será como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Pense. O que acontece com uma árvore plantada junto às correntes das águas? Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar numa cidade chamada Hidrolândia, lá, eu creio que é em Goiânia, e tinha um retiro de mulheres que eu fui pregar. Eu acho que era de mulheres mesmo. E quando eu cheguei lá, o dono tem uma fazenda que eles produzem só jabuticaba. E eles têm tanta jabuticaba, eles fazem cachaça de jabuticaba, vinho de jabuticaba, geleia de jabuticaba. É uma maravilha. Eu nunca vi tanta jabuticaba na minha vida. Mas quando eu cheguei lá, o homem, eu estava com uma missionária inglesa que andava comigo, a Kay Davis. Eles vieram, me pegaram e levaram para o chalé. E ele fez questão de entrar com a esposa dele no chalé e dizer, irmã, olha aqui, tinha um pé de jabuticaba, que tinha jabuticaba desde o tronco. E estava escrito assim, parei de meia. Eu disse, é para mim? Ele disse, o pé todinho. Queria que eu morresse. Porque se eu como aquele tanto de jabuticaba, eu não estaria mais aqui. Mas o que eu fiquei? Eles têm uma proposta. Se alguém for ali e conseguir comer uma jabuticaba de cada pé, eles dão uma fazenda de presente. Porque tem milhares de jabuticabeiras, né? Então, eu fiquei imaginando. Eu disse, como é que vocês mantêm essas jabuticabeiras produzindo jabuticaba o ano todo? Ele disse, irmão, o segredo é o seguinte, nós mantemos com água. Se você mantém a jabuticabeira com água no pé, ela produz o ano todo. Água para produção. Sem água não tem produção. Sem água não tem produção. Entendeu? Nós vamos falar melhor disso no segundo culto. A água para produção. A água é o Espírito.
Os discípulos de Jesus sabiam tanto a palavra, não produziam nada. Quando vem a água, o Espírito, em 3 horas com o Espírito, eles fizeram um horror que em 3 anos não prestaram para nada. Água. E aqui você vê esse salmista abrindo o verbo para nós, dizendo que se você medita na palavra de Deus, você é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. O que acontece com essa árvore? Olha, ela dá o fruto no devido tempo. É uma árvore frutífera, mas ela dá o fruto no devido tempo, no tempo certo. Não adianta querer forçar. Às vezes nós queremos forçar a barra. O apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos na igreja impor as mãos sobre os neófitos. Neófito é uma palavra que vem da botânica. A planta neófita é aquela que ainda não tem as raízes profundas, qualquer vendaval pode levar. Mas ela é especialmente neófita quando ela ainda não passou pela primeira poda. Não passou pela poda, é neófita. Já passou pela poda, já aprendeu, desculpe a expressão, já quebrou a cara? Se ainda não quebrou, está neófito. Vocês lembram de um rapaz querido, João Marcos? João Marcos escreveu o 2º evangelho. Foi ele que levou o evangelho para o Egito. Lá tem os cristãos coptas, não é? Foi João Marcos que levou o evangelho para lá. Por que eu cito o exemplo de João Marcos? João Marcos era primo de Barnabé. João Marcos era filho daquela Maria, tem tanta Maria boa na Bíblia. Aquela Maria que tinha uma casa em Jerusalém, onde a igreja se reunia. Lembra quando Herodes prendeu Tiago e Pedro? Ele passou Tiago ao fio da espada. Pedro ele deixou para depois da Páscoa. Mandou prender. O anjo foi lá, libertou Pedro. E a igreja se reunia na casa de Maria, a mãe de João Marcos, em Jerusalém. E a igreja orava. Foi na casa de João Marcos. Então João Marcos foi um menino criado na fé, com uma mãe que orava, uma mãe que clamava a Deus, no meio de uma igreja santa. Ele foi um menino criado vendo testemunhos de fé. Aí, quando Barnabé, lá em Antioquia da Pisídia, da Síria, diz para Paulo: vamos fazer a primeira viagem. O Espírito Santo separou Barnabé e Saulo. Eles foram para descer para a caminhada da primeira viagem. Aí Barnabé, vocês conhecem Barnabé, né? Diz para Paulo: vamos também levar João Marcos. Paulo era discípulo de Barnabé. Se lembram? Paulo disse: tudo bem. Só que eles esqueceram de um ponto. Lá, Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. O Espírito Santo foi específico: Barnabé e Saulo. Onde está João Marcos? O Espírito não disse. Agora lá vão os dois. Vira Barnabé para Paulo:
Ei, vamos também levar João Marcos, Paulinho, vamos. Lá vai João Marcos com eles. Desceram para Seleucia, atravessaram para Chipre, Salamina, Pafos. Quando atravessaram para o continente de Perge, João Marcos, vou voltar para a casa da mamãe. Vou voltar para Jerusalém. Deixou os dois com as mochilas na mão. A Bíblia não dá nenhuma explicação para isso. E os teólogos começam a dizer tanta coisa. E entre elas, que quando chega em Pafos, Paulo sobressai, né? Dando aquela sentença sobre aquele Elimás. Sobre a vista dele ficará cego, porque ele fazia adivinhação pela luz do sol. E aí a Bíblia já diz, Paulo e seus companheiros, quer dizer, Barnabé tinha saído da liderança desde Salamina. Então o fato é o seguinte, por que João Marcos não conseguiu seguir a viagem? Porque ele não tinha a unção, o chamado, a direção para aquela viagem. Filho de Deus, sim. Mas não estava preparado. Ele não tinha o amadurecimento de Paulo e de Barnabé. Então não adianta querer forçar. Ele voltou. Ele teve que voltar. Ele não aguentou. Dizem alguns historiadores que ali em Perge, na Panfilha, porque dali vão ter que começar a subir o Monte Taurus numa caminhada terrível para chegar à Antioquia da Pisídia. E ali muitos mosquitos dizem que foi lá que Paulo teve a primeira malária. Não é? Então João Marcos se sentiu inseguro, teve medo e voltou. Coitado desse garoto. Por quê? Neófito. Não tinha passado na primeira poda. Muito jovem. Vai ter que passar por uma poda. Vocês já viram quando termina a caminhada de Paulo e passem, sai de Perge, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, volta para Antioquia da Pisídia, chega na Antioquia da Síria, e agora os 2 primeiros missionários da igreja, e eles contam o que aconteceu e vão para o Congresso de Jerusalém, e voltam os 2 cheios de alegria no espírito, Paulo e Barnabé, dizendo o que aconteceu, tudo o que eles passaram, na alegria do Evangelho. João Marcos, no canto, ouvindo tudo aquilo, humilhado, porque não conseguiu. Primeira poda. Aí, quando Paulo diz para Barnabé, vamos agora de novo para ver as igrejas que fundamos. Barnabé, tudo bem, vamos levar João Marcos. Negativo! Paulo não aceitou. Não queria dar uma segunda chance, né? Foi aí que Barnabé insistiu. E nós vamos ver depois Paulo aceitando. Mas primeiro teve a restrição. Por quê? A Bíblia diz que a árvore plantada à beira das correntes das águas, ela produz o fruto no devido tempo, na estação certa. Precisa ser preparada, precisa ser adubada, precisa crescimento, precisa de poda para poder produzir em abundância. Quantas vezes nós queremos
que os recém-convertidos comecem a produzir. Meus irmãos, vamos abrir os olhos. Eu, Edmeia, eu dou graças a Deus que o meu ministério só começou aos 43 anos. Até lá não podia, o marido não permitia, todo tipo de confusão. Mas eu queria pregar. Mas eu tive primeiro que passar por a viuvez, o enterro da minha filha, ficar sem a fonte de renda maior, tudo. Conhecer o que é contar moeda. Já contou moeda? Eu me lembro que eu ia para a casa de Maria e Marta a pé, para economizar o dinheiro do ônibus, porque o dinheiro do ônibus dava para comprar uma lata de extrato de tomate. Gente, eu sei que Deus não criou a pobreza, porque é ruim demais. Eu tive que passar por tudo para dar valor. Hoje, quando nós chegamos no aeroporto, a Ângela, que sempre tomava táxi especial, ela agora tem que saber que tem que tomar Uber. Não é, filha? Tá ruim demais, né? Mas está aprendendo. Deixa de ser neófita. Vai passando pela porta. Vocês conhecem aquela música de um baiano lindo que Deus já levou? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É assim que a gente cresce. Glória a Deus pela vida do Lázaro, que deixou para nós esse refrãozinho. Ele não podia me ver. Quando me via, ele começava: eu vou passando pela prova. E eu dançava com ele. Mas já passou. Ele já foi. Dá no devido tempo. Aí, frutificar. Para você frutificar. Aqui está nos ensinando que o seu prazer tem que estar na lei do Senhor, e nela você medita de dia e de noite. Como você vai meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Engula um trecho de madrugada. Engula, leia, bota para dentro. E você fica dizendo aquilo o dia todo dia, de manhã, de tarde. Aí de vez em quando uma pessoa diz: você está sorrindo? Nada não, você está sorrindo para a Bíblia. Você faz daquilo, aquilo vem e volta, e vem e volta, e você vai oxigenando o seu ser espiritual. Por quê? Porque você está com o seu coração cheio da palavra de Deus, e você precisa dela. Você precisa. Se não precisasse, Deus não teria deixado para nós, meus irmãos. A Bíblia diz que quem não faz isso é ímpio. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, porque não tem raízes. E se não tem raízes, não frutificam. Então, aqui está algo para nós pensarmos. Por que eu não estou frutificando? Por que será que eu não estou frutificando? Porque eu não estou meditando na palavra de Deus. Você quer frutificar? Esse foi o tema de todo esse trabalho para o Congresso de Mulheres esse final de semana. Comece a pegar um trecho da palavra de Deus e comece a degustar. Mas, irmã, que maluquice, nunca tente compreender o Espírito Santo. Vai ser perda de tempo para você, você vai ficar doidinho e não vai conseguir. Comece a degustar essa palavra. Põe para dentro. Quantas vezes você lê? Profeta Jeremias comeu o livro. João comeu o livro. Ezequiel comeu o livro. Por quê? Quando você come, sai o que entrou. Na hora certa.
principalmente na hora da tentação. Bem-aventurado será você, se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter na roda dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Porque se você fizer isto aqui, se você se assentar, se você se detiver, se você parar ali, a sua vida será como uma palha que o vento leva. Você não produziu, e Deus lhe botou aqui para produzir frutos para a sua glória. Jesus Cristo diz: esta é a vontade do nosso Pai, que dê muito fruto. Todo agricultor quer ver produção em abundância. Jesus Cristo diz que o Pai é o agricultor, então Ele quer a sua produção. Mas, irmã, meus frutinhos são pequenos. Vamos lá, o agricultor cuida disso também. Contanto que você frutifique, que você produza, e que seja assim sua vida, meu irmão, para a glória de Deus nosso Pai. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.